Fala vendedor, fala vendedora, fala empreendedor e empresário. Vamos começar agora a aula 3, onde vamos falar sobre o mapa da virada, onde você vai entender como sair do caos e ter previsibilidade em vendas. Olha só, a previsibilidade em vendas é a ferramenta mais importante de um comercial que dá resultados continuamente. Mas primeiro, a gente vai rever o que a gente falou na aula 1. Então na aula 1 a gente falou e identificou o erro invisível que vem travando todas as suas vendas. Então a gente falou que comunicação, ela é importante, mas ela não é tudo. A gente falou que vendas não é um dom que você nasce sabendo vender. Vendas é algo que você pode desenvolver, e é isso que você está fazendo aqui. Você está desenvolvendo a habilidade de vendas. E veja como aqui, neste mini curso, você está indo na contramão do que muitos falam lá fora. Ah, para você ser um vendedor, você tem que usar a técnica XYZ, você tem que fazer isso ou aquilo. Não, você não tem que mudar a tua identidade. A gente falou sobre isso na aula 1 e na aula 2. Na aula 2, a gente também falou, e você conheceu, os 5 pilares de uma estrutura comercial que funciona. Ou seja, você anotou os 5 pilares para você poder aplicar no seu negócio e a partir dali ter os primeiros resultados. E aí, você já começou a aplicar o que você aprendeu na aula 2? É importante que você entenda que apenas assistir a aula não vai trazer resultados para você. Você precisa aplicar tudo o que você aprendeu aqui, você precisa ir lá e mudar dentro do seu negócio para você começar os resultados a acontecerem. Não é de ver o conteúdo que você vai ter resultados diferentes. Você precisa pegar isso aqui, levar para dentro do seu negócio, montar um plano estratégico, implementar isso no seu negócio e começar a fazer isso aqui para que você tenha resultados diferentes. Para ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Não adianta você só ver e continuar fazendo as mesmas coisas que o seu resultado ele não vai mudar. Então é importante que você saiba disso. E hoje eu vou te mostrar como conectar esses pilares em um mapa real, um mapa que você vai desenhar aqui junto comigo. Então já pega papel e caneta, porque você vai precisar anotar para você desenhar esse mapa, e aí você vai aprender a como fazer e construir esse mapa para que você possa colocar ele no seu negócio e começar a ter resultado. E aí você vai ter um plano visual para que você consiga sair do caos e construir a previsibilidade nas suas vendas. E aí sim, você começa a ver o resultado acontecendo de forma diferente dentro do seu negócio. Então vamos lá, a primeira parte que você precisa entender é como sair do caos. O que é o caos? O caos é quando tudo parece importante, tudo que você tem para fazer parece a coisa mais importante do mundo, mas nada tem ordem. Tudo você só vai fazendo conforme vão pedindo. O vendedor te chama, você vai lá e faz uma coisa, acontece uma situação, você vai lá para resolver, você tem um cliente, você liga para ele, você lembra que tem outro que era para você ter agendado e você ainda não agendou. Não tem ordem para fazer as coisas. Isso é um caos. Esse é o caos que você vive no dia a dia. Não tem ordem, você só sai fazendo. Tudo é importante, tudo tem que ser feito. Mas não existe uma ordem padrão de como fazer isso. Então você precisa primeiro entender como é que eu saio do caos. Você vende, mas não sabe por que vendeu. Então você vai lá e executa a venda e fala, caramba, vendi, uau, ufa, antes do mês acabar. Mas e aí, como é que foi que essa venda aconteceu? De onde ela veio realmente? Como ela aconteceu? Foi só porque você falou com 1 milhão de clientes e um decidiu comprar? Isso ainda é viver da sorte. E pior do que isso é, você perde vendas, mas não sabe por que perdeu a venda. Então você vai lá, faz 5 vendas, passa uma semana, 3 vendas caem. Por que isso acontece? Por que isso não está no seu controle? Por que você não previu que isso poderia acontecer? Por que isso não está na sua mão, no seu processo? Então isso é viver o caos. E você precisa primeiro entender o caos, entender que nem tudo é tão importante e dar ordem para as coisas, ter um cronograma de como as coisas elas devem acontecer. Você precisa ter uma agenda de como deve funcionar o teu processo comercial e o seu dia a dia de trabalho. Para você entender, o caos ele não está fora, ele está no invisível do teu processo. Então não é algo externo, é algo que está aí dentro do teu processo, porque você tem um processo, seja ele funcional ou não. Existe um processo. Você trabalha no meio de talvez, de uma bagunça, onde você sempre está fazendo tudo. Não existe uma ordem para fazer. Agora eu vou fazer isso aqui, porque a métrica é essa, eu preciso atingir esse resultado. Agora eu vou fazer isso aqui, porque a métrica é essa, eu preciso atingir esse resultado. E depois eu vou fazer isso, porque a métrica é essa, eu preciso desse resultado. Não, você não tem isso. Você só sai fazendo. Esse é o teu processo. E tem funcionado até certo ponto, porque você está vendendo. Caso contrário, você já teria mudado de profissão. Mas por que você não está escalando? Por que você não vende com continuidade? Por que você está perdendo negócios? Porque você não tem essa estrutura de processo de entender o que precisa ser feito em uma ordem progressiva que faça sentido para você. E aí o que acontece? Você precisa entender como organizar esse caos. Para isso, você vai montar aqui comigo um mapa, e esse mapa vai ser a estrutura que vai te mostrar como medir, como ter as métricas do teu funil de vendas, e quando você tiver essas métricas, como resolver isso para garantir que no final do mês o resultado aconteça. Porque se você olhar só para uma parte do funil, digamos que você monta lá uma meta, você fala assim pra mim, Lu, eu já trabalho com funil. Aí você vai lá e monta uma meta, e você coloca lá uma meta de 20 contratos, por exemplo. Aí você coloca essa meta de 20 contratos e você desdobra o teu funil. Legal, parabéns. Só que o funil não é um mapa. Você precisa entender isso, e se você estiver anotando, anota isso. O funil não é um mapa. O funil diz o que você precisa fazer para ter aquele resultado, mas a pergunta é, a sua equipe comercial ela tem capacidade de entregar 20 contratos? O trabalho deles, o histórico deles dos últimos meses, demonstra que é possível fazer 20 contratos? Quantos contratos eles fizeram nos últimos 3 meses? Porque você vem e coloca uma meta, como a gente está usando aqui como exemplo, de 20 contratos, mas nos últimos 3 meses eles fizeram 8. 8, 7 e 9. Nos últimos 3 meses. O que vai garantir para você que só porque você colocou no papel, no funil, você vai entregar esses 20 contratos? Eles não têm capacidade ainda, estrutura ainda, o teu processo não tem essa estrutura ainda para entregar 20 contratos. Então você vai entregar apenas essa média de 8. Talvez com esse funil você entregue uma média de 12. Talvez chegar uns 15 ali forçando. Mas dificilmente você vai entregar os 20, porque falta a estrutura no teu processo. Então nesse momento você precisa entender o que é um mapa no teu processo comercial. O que é um mapa realmente? Porque assim, como eu já falei, o mapa não é o funil. O funil, ele é uma ferramenta que faz parte do teu processo, mas ele não é o teu mapa.
Ele faz parte da construção desse mapa, mas ele não é definitivamente o seu mapa. E aí, você precisa entender que o mapa é a conexão clara entre as etapas e as decisões. Então, o funil ele é uma das ferramentas. E montar o funil é um avanço gigantesco que te coloca na frente de muitas empresas, inclusive concorrentes suas. Mas não quer dizer que só com o funil você vai entregar 20. Você precisa ter uma estrutura, você precisa ter uma conexão clara entre as etapas, as ações e as decisões que serão tomadas, para garantir que esse resultado ele de fato possa acontecer. Então assim, é você visualizar a jornada que o cliente ele percorre e o que você faz em cada etapa para levá-lo até a compra. Então veja que aqui a gente já falou do funil de vendas, que você precisa ter, mas que não é só isso que forma o teu mapa, e da jornada de compra do seu cliente. Então você precisa entender a jornada de compra do seu potencial cliente para que você possa, a partir daqui, conduzir ele até o fechamento. Desde o momento que ele demonstra interesse e se cadastra, até o fechamento, você precisa conduzir ele na jornada de compra. Enquanto você conduz cada um dos clientes, você mede os números no seu funil. Entende? Essa junção, isso aqui é a construção do mapa. E aí, o que acontece? Você tem a ferramenta do funil de vendas, você tem o entendimento da jornada de compra do seu cliente, e você tem um processo de atendimento bem estruturado. Aí você monta o seu mapa. O seu mapa ele pode estar embasado assim. Eu vou te dar um exemplo, olha só. O primeiro passo pode ser, se você for anotar, anota isso. Esse é um modelo de mapa bem simples, para quem está começando e não tem nada de estrutura. Se você não tem nada de estrutura, se você faz um, vamos ver no que dá, você pode usar essa base para começar a estruturar o seu negócio. A partir daqui você começa a medir e conforme você for melhorando o seu processo, aí você vai trazendo as melhoras aí também na construção desse mapa. Então o seu mapa ele precisa prever, no ponto inicial, a atração, que é como você vai atrair os seus potenciais clientes. Então anota aí, ponto 1, atração. Depois você precisa entender como vai ser feita a qualificação de quem é um potencial cliente real e quem é um potencial cliente ruim, que se cadastrou por engano, por curioso ou algo assim. E aí se você for aprofundar, por que eu tô falando que isso aqui é uma estrutura mais simples? Quando você for aprofundar na qualificação dentro do seu negócio, você pode trabalhar o que a gente chama de lead score. Lead score é você entender o perfil de cliente ideal que você precisa ter para o seu negócio e entender que não vai se cadastrar só o perfil de cliente ideal. Só que dentro do seu negócio, você tem um sistema de lead score onde a sua equipe entende que o cara que tem o perfil ideal, ele pode ser guiado mais rapidamente na jornada de compra. O cara que ainda não tem o perfil ideal, o cliente que ainda não tem o perfil ideal, ele precisa ser conduzido de uma forma diferente, porque a jornada dele vai ser um pouco mais longa. E aí você entender isso, você pega a etapa de qualificação e começa a melhorar esses processos ali dentro, para dar o atendimento mais rápido, vazão mais rápida para quem está pronto para receber a tua solução e para que você possa no processo mais longo, dando a orientação para quem ainda não está tão preparado, para que essa pessoa consiga, a partir dali, realizar a aquisição dela, só que vai ser num tempo mais longo. Ao invés de, por exemplo, levar 30 dias para adquirir o teu produto, talvez ela leve 45, 60, 90 dias. Mas isso é previsibilidade, é sobre o que a gente está falando aqui nessa aula. E aí, num terceiro momento, você vai trabalhar a apresentação. Como é a apresentação do teu produto ou do teu serviço para o seu potencial cliente? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque na quarta etapa você vem com uma proposta. Então eu apresentei o produto e eu preciso agora entrar com uma proposta de valor que faça sentido para o meu potencial cliente, para que ele solucione o problema dele, através da aquisição do meu produto ou através da aquisição do meu serviço. E aí sim eu entro num fechamento, e depois de um fechamento eu entro num pós-venda para continuar trabalhando esse cliente, para dependendo do seu produto ou serviço você ter uma recompra, ou então você ter ali indicações dele, fazer com que ele carregue a sua marca e ele traga novos clientes para você, onde você vai estar trabalhando ali um LTV, que é um pouco mais avançado, a gente não vai falar aqui nessa aula, mas é importante que você saiba. Mas anota esses 5 pontos para que você possa montar a primeira estrutura do seu mapa, para que você possa organizar e de fato começar a ter previsibilidade nas suas vendas. Então o primeiro passo é a atração, o segundo passo é a qualificação, o terceiro passo é a apresentação, depois vem a proposta e por último vem o fechamento. Aí você tem uma base para você começar a organizar aí o seu comercial, o seu processo e ter um mapa para medir o resultado que você está atingindo. Eu já falei aqui do funil de vendas, eu já falei da jornada de compra do cliente e com essa estrutura, encaixando essas duas ferramentas, você consegue construir uma base onde você faz uma esteira de produção para você medir como está sendo o andamento, desde quando você gera o insumo, que são os leads, até o momento em que vai sair o número de contratos lá no final do teu funil. Agora, tomando essa estrutura como base, você vai aprender a construir o teu próprio mapa. Então o que acontece? Essa é a etapa onde você define a fonte de atração, tá? Que é como eu vou atrair os meus potenciais clientes? Como é que eu vou fazer com que eles cheguem até mim? Porque lembra que a gente falou na aula passada que não adianta você expor o seu produto na vitrine e ficar sentado esperando o cliente vir até você. Você precisa atrair esse cliente até você. E a vitrine, sim, é uma forma de atrair. Mas um vendedor checkmate, ele usa de 3 a 5 canais de captação. Por exemplo, vamos dar de exemplo aqui que você trabalha captação pela internet. Ou marketplace com Facebook, ou então patrocinado. E esse é o teu carro-chefe, você só utiliza esse. Porém, acontece que, num belo dia, vai lá o Grupo Meta e faz mudanças nas políticas de uso da ferramenta no Brasil. E aí o marketplace para de funcionar, ou a captação de leads muda as regras e para de funcionar da forma que você utilizava. E aí, a partir daqui o seu negócio não tem mais aquele canal de captação. O que você vai fazer a partir daqui para sobreviver com o seu negócio, para manter alimentando, atraindo potenciais clientes para o seu negócio, para você manter o seu volume de negócios que você fazia anteriormente, para você estar no controle, garantindo que sua meta é 20 contratos, você vai entregar 20 contratos. Todos os meses. É possível, se você estiver medindo como eu faço para atrair esses potenciais clientes e eu colocar de fato esse número dentro da minha base comercial.
Eu preciso entregar para os meus vendedores, ou se você é o vendedor, você precisa ter o número de oportunidades necessários para que você converta em negócios lá embaixo. Não adianta você ter 3 oportunidades e querer fechar 5 negócios. Não vai multiplicar e um virar ali a sombra do outro, um duplicar do outro. Não acontece isso. Você sabe que quanto mais prospecção você tiver, mais negócios acontecem. Então você vai ter que estar ligando, você vai ter que estar visitando, você vai ter que estar girando o seu negócio. A pergunta é, como é que você vai fazer para atrair potenciais clientes para o seu negócio? Então, anote essa pergunta para que você possa listar, que aqui você já está construindo o seu mapa. Listar de 3 a 5 canais de captação de leads aí para o seu negócio. Você precisa listar 3 a 5 canais de entradas de lead, de entradas de potenciais clientes para o seu negócio. E aí, você pode utilizar tráfego orgânico, indicação, anúncios. A pergunta é, como que você vai iniciar o contato? Como que as pessoas vão te conhecer? E que não seja apenas um canal de captação. Pode ser que você tenha um, que é o melhor, que é o maior, que é o mais forte. E pode continuar com o mais forte, só que tenha outros, para caso mude as regras desse que você utiliza mais, você possa seguir para um segundo plano e continuar rodando o seu negócio, sem ter que parar e reinventar a sua máquina. Ela simplesmente continua rodando, porque você tem o canal 1 e o canal 2. O canal 1 parou de funcionar, o canal 2 mantém funcionando até que o canal 1 volte a funcionar. Se ele voltar, pode acontecer de não funcionar mais, beleza? Então esse é o passo 1, você atrair os seus potenciais clientes e o como você vai atrair, quais são os canais que você vai utilizar para atrair os seus potenciais clientes para você e para o seu negócio. E aí esse foi o ponto 1. Agora o ponto 2 é a qualificação dos seus potenciais clientes. Você construiu um canal de atração, onde você tem 3 canais de entrada e está entrando potenciais clientes o tempo inteiro. Eles estão vindo até você com interesse em saber mais sobre o teu produto, sobre o teu serviço. Agora a pergunta é, como é a qualificação desses potenciais clientes? Você faz um diagnóstico? Você tem perguntas-chave que você faz para identificar quem são os clientes bons? Para você avançar eles mais rapidamente e puxar o fechamento o mais rápido possível? Você tem um pré-venda que fica ativando esses potenciais clientes para trazer os que realmente estão no momento de compra para dentro do seu processo de negociação? Para que você possa, de fato, apresentar a eles um produto, um serviço que vá de encontro com o que eles estão buscando. Então você ter esse processo de qualificação é extremamente importante. Então se você está anotando, anote que você precisa ter um processo de pré-vendas para você fazer a qualificação desses potenciais clientes. Você precisa fazer perguntas-chave. Quais são as perguntas-chave que você faz para identificar a necessidade do teu cliente, encaixar ela com o teu produto ou serviço e poder trazer ele para uma apresentação. E aí aqui junto você tem que ter o diagnóstico de perfil, para você identificar se é um perfil bom, qualificado para dar sequência, ou se é um perfil que vai levar mais tempo aí para virar um negócio de fato. Então anote isso para que você possa montar essa base de qualificação dentro do seu mapa estratégico, onde você vai começar a construir a partir daqui previsibilidade de negócios. E aí o passo 3 é estruture a sua apresentação. O que o seu cliente ele precisa ouvir na hora que você for apresentar o seu produto ou o seu serviço para ele? Porque se você fez a etapa anterior e você de fato construiu ali um diagnóstico, fez as perguntas certas, você sabe a real dor, a real necessidade dele, e você sabe como que o seu produto vai resolver o problema dele. Então, como que você tem estruturado, ou melhor, como que você vai estruturar a partir daqui a sua apresentação, para que você possa de fato trabalhar de uma forma que seja assertivo para o seu potencial cliente. Como que você gera valor para o seu cliente sem parecer um vendedor chato? Sabe aquele vendedor forçado que a gente falou na aula anterior, que ele simplesmente tenta empurrar a venda para fechar de qualquer jeito, aí não adianta nada, na mesma a venda acontece, depois o cliente vai para casa, ele desiste, só manda mensagem, quando manda, né? Muitas vezes ele nem volta mais, ele nem aparece mais, ele só some. Por quê? Porque não existe uma estrutura. Então anota isso para que você possa construir. E aí no passo 4, quando você for montar a proposta, que seja uma proposta com contexto. A pergunta aqui é, enviar um PDF aleatório ou apresentar com argumentos? E aí, que tipo de vendedor que você é? Você é o vendedor que manda uma proposta por PDF, só dispara ali e deixa o cliente ler lá, e se ele quiser ele abre e lê, se não quiser ele não lê. E sabe o que acontece quando você faz isso? 99% dos clientes abrem o teu PDF, roda, vai até o preço, olha o preço, esse é o valor então, e fecha. E é isso. Por quê? Ele não vai ler tudo que tem ali para ele entender o valor do seu produto ou do seu serviço. Então você precisa fazer uma apresentação estruturada e com argumento também da sua proposta, para que você possa de fato mostrar o valor daquilo para ele e poder puxar um fechamento. E aí, o passo 5 é você fazer follow-up com método. O follow-up é a continuidade de tentativas de contato com o seu potencial cliente. Você falou com ele hoje, aí ele parou de te responder. Aí, amanhã você manda a mensagem e ele não te responde. Então você precisa ter um método de continuidade, de tentativa de contatos com ele. Você precisa fazer follow-up. Mas a pergunta é, quantas tentativas você vai fazer? O que é o ideal para o seu mercado? Com que intervalos você vai fazer essas tentativas de follow-up, de contato com o seu potencial cliente? Porque se você ficar mandando mensagem toda hora, você vai cansar o seu cliente aí que ele não te responde mais. Porque você vai se tornar a pessoa chata. O vendedor chato, lembra do vendedor chato? Não é essa a intenção. A intenção é que você possa, de fato, construir um processo que você converta mais e mais rápido, medindo e realmente chegando no resultado que você quer ter. Então a pergunta é, follow-up, como você vai fazer? Quantas tentativas de follow-up você vai fazer? Com que intervalo de tempo você vai fazer essas tentativas de follow-up? Então, anota cada um desses pontos para que você possa, de fato, ver o resultado acontecendo. Então, aqui a gente tem, como parte 1, você entender, vamos fazer uma revisão rápida aqui, você entender
que talvez você esteja vivendo hoje no caos, onde você considera que tudo é prioritário, mas não existe um passo a passo do que tem que ser feito agora, o que pode ser feito depois e o que pode ser feito amanhã. Você só sai fazendo o que tem para fazer. Tudo é prioritário. Você está vivendo dentro de um caos. O segundo é você entender que mapa não é funil e que você precisa ter a estrutura do seu mapa. E aí anota aí se você não anotou. Primeiro ponto é a atração, depois é a qualificação, aí vem a apresentação, depois vem a proposta, e aí você entra na etapa de fechamento. Isso aqui é uma estrutura base simples para você construir um mapa. Aqui dentro você vai trabalhar tanto o funil de vendas, quanto a jornada de compra do cliente. E também o processo de atendimento. Você precisa ter esses 3 pilares para você poder construir aí um mapa eficaz, que funciona, que você consegue medir o que está acontecendo. E aí sim você consegue prever e garantir o resultado. E aí depois a gente veio com a construção do seu mapa, onde a gente definiu fontes de atração. Você listou aí que você precisa ter de 3 a 5 canais de captação. Depois, criar os pontos de qualificação. Então, quais são as perguntas chaves que você tem que fazer? Qual é a tua estrutura de pré-vendas? Qual é o diagnóstico que você faz para entender o perfil do seu potencial cliente? E por terceiro, vem a sua estrutura de apresentação. O que é que o seu cliente ele tem que ouvir? Como que você gera valor sem parecer um vendedor chato? E depois vem a proposta, só que uma proposta com contexto. Você prefere ser o vendedor que envia o PDF ou apresenta com argumento, de fato mostrando o valor do que você está oferecendo, o valor daquilo que você entrega? E por último e o quinto, você tem ali o follow-up com método. Quantas tentativas de contato você vai fazer com seu potencial cliente? E com que intervalos você vai fazer essas tentativas de contato? E aqui você entende que quando você tem esse mapa, você sabe onde está, você sabe o que precisa medir e você sabe o que precisa ser melhorado. Porque você olha etapa por etapa. E você consegue saber, putz, meu problema está aqui no início. Eu não estou conseguindo trazer clientes o suficiente, potenciais clientes o suficiente. Não, eu não estou qualificando esses potenciais clientes. Está entrando muita gente com interesse, mas eu não estou qualificando da forma correta. Eu estou qualificando, mas eu estou falhando na apresentação. Eu estou apresentando bem, mas eu estou falhando na hora de mandar proposta. Porque eu estou mandando um PDF. Então eu estou perdendo muito negócio quando eu deveria estar apresentando e mostrando o valor do que eu entrego. Então você consegue medir isso aqui. E isso muda tudo. Porque você para de tentar vender na sorte e você começa a vender com um método. Então não é mais uma questão de sorte. Aí quem será que vai comprar? Não. Agora você está medindo, olhando para os números, identificando o que realmente dá certo e o que não dá. E aí sim você consegue avançar os clientes que têm potencial de virar negócio e fazer com que eles de fato virem negócio. E aí assim, você pode, a partir daqui, a partir dessa aula, já pegar todo o material que você aprendeu aqui e começar a montar o seu mapa. Você precisa estruturar esse mapa e entender dentro do seu negócio, cada uma dessas fases, como que ela vai funcionar para você. E isso por si só já vai te colocar na frente de muita gente. Talvez os seus concorrentes eles não utilizem essa estrutura toda. Então você já vai estar na frente deles. Agora, se você quer avançar de verdade, de forma rápida e estruturada, com o processo já validado, modelos prontos, checklist e acompanhamento, o método Checkmate serve para isso. Não é obrigatório você sair aplicando tudo de uma vez só, mas você precisa entender como funciona o processo, entender o método e aplicar ele para que você começar a partir daqui a ver o resultado acontecendo. Então você entende que se eu tenho a etapa de qualificação travada, eu preciso melhorar isso aqui. Se eu tenho a etapa de apresentação travada, eu preciso melhorar isso aqui. E quando você tem um método Checkmate, você consegue fazer isso de forma estruturada e com acompanhamento. E aí isso muda o teu jogo porque você ganha velocidade. E aí assim, para quem quer ganhar velocidade, entrar para o método Checkmate é o próximo passo e é um passo natural, porque isso é para você que quer vender com controle, que quer viver de vendas e ter ali a sua liberdade de tempo, como a gente falou ontem, para você conseguir de fato fazer resultado, ter previsibilidade do que está acontecendo e ter resultado lá no final. E não ficar correndo, parece um doido, tentando entregar resultados. Você vai realmente estar medindo e vendo as coisas acontecerem porque você está focando aonde realmente o problema ele acontece. E esse é o real mapa da virada. Agora, o próximo passo é você pegar todo esse conteúdo. E colocar na prática, aplicar no seu negócio, sentar, desenhar no papel passo a passo e depois colocar para acontecer de fato dentro do seu negócio para você ver os resultados mudarem. E se você quiser me ajuda, o caminho é você clicar no link que tem aqui embaixo, entrar pro método Checkmate, aproveitar que a gente está aí com a promoção de 497, com esse desconto aí de quase 50%, e aí você vai conseguir crescer mais rapidamente o seu negócio. Amanhã, olha só, amanhã tem a última aula do mini curso, e nela a gente vai falar sobre como escalar o seu comercial, mesmo que você esteja começando sozinho. Então como é que você vai fazer para pegar toda essa estrutura que você aprendeu aqui e criar escala? Começar a ter ganhos crescentes, vendas aumentando no decorrer do tempo, mesmo que você esteja começando sozinho. Então se você quer entender, você não pode perder essa aula, eu te vejo lá. E se você quer acelerar o seu comercial, o link do método Checkmate está aqui embaixo. Já tem pessoas que entraram e você está aí esperando a próxima oportunidade. Na próxima oportunidade vai estar mais caro. Quem não pegou na vez passada quando estava 297, alguns me mandaram mensagem perguntando se poderia aproveitar, que não teve tempo de pegar. E o preço não volta, porque quando o preço sobe é porque tem mais conteúdo bom para ser colocado dentro do curso. Então aproveita, cai para dentro e aí eu vou te ajudar a estruturar o seu comercial. E para você que vai montar esse mapa, eu te vejo amanhã na 4ª aula do nosso mini curso de vendas. Te vejo lá.